estamos nas quartas-feiras aqui que Deus nos permite, estudando sobre aquilo, nos livrar daquilo que nos atrapalha. E tem muita coisa que atrapalha a vida de muita gente. Primeiro nós estudamos sobre angústia. Angústia atrapalha a vida de muitas pessoas. Depois, semana passada, nós estudamos sobre livrar-se do pecado. Pecado que a gente tem que tomar cuidado, senão ele nos envolve. E tem outras coisas que a gente também pode aprender a se livrar. Por isso que temos baseado este estudo no livro de Hebreus, só para lembrar aqui, capítulo 12, versículo 1. O escritor de Hebreus disse: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e também do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Versículo 2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Versículo 13, e último destes que a gente está estudando aqui: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então o texto aqui sugere o seguinte: livre-se daquilo que te atrapalha, olha para Jesus, Ele é o autor e consumador de tua fé, e siga avante. Tem alguma coisa que te atrapalha, por exemplo, a angústia te atrapalha? Livre-se dela. O pecado te atrapalha, está querendo te envolver? Livre-se dele. E hoje, terceiro ponto que quero estudar com os irmãos, tema de hoje: livre-se da chatice. Porque, meu irmão, a pior coisa do mundo é você viver do lado de gente chata. Você conhece pessoa chata? Não olha para o lado agora, por favor, tá? Mas todo mundo conhece gente chata. E eu quero ler um texto com vocês, você que trouxe a sua Bíblia, para que a gente possa entender melhor isso. Um texto que sugere alguma coisa para a gente mudar. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 12. O 12, o 13, o 14 e o 15. Para a gente entender algumas questões relacionadas à chatice. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Filipos, em Filipenses capítulo 2, versículo 12 em diante. Amém? Se tem alguém do teu lado sem Bíblia, se você puder repartir a leitura, faça isso. Versículo 12 de Filipenses capítulo 2 diz: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Versículo 13, por quê? Ele explica: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Versículo 14, ele diz o seguinte: façam tudo sem queixas nem discussões. E essa é uma das coisas difíceis que você encontra hoje nas pessoas, fazer as coisas sem reclamar. Mas vamos lá, versículo 15 e último desse que quero ler. Façam tudo sem queixas nem discussões. Para quê? Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrela no universo. Só até aí. Sugestão de Paulo é a seguinte: a gente tem que aprender a viver a vida tendo foco em Jesus e deixando muitas vezes de reclamar e de queixas. E olha, meu irmão, todo mundo já teve o seu momento de chatice, porque a gente tem essa mania de achar os outros chatos. Você já perguntou para alguém se a pessoa acha você chato? Você nunca perguntou isso. A verdade é que você conversa com uma segunda pessoa, falando da terceira, dizendo o seguinte: aquele cara é chato, né? Aí a pessoa fala assim: ele é chato, realmente é chato. É difícil você encontrar alguém que fala assim: igual você, né? É difícil você achar alguém que faça isso, mas
Amigo que é amigo, ele fala, meu, você está ficando chato, porque tem gente chata. E a gente precisa aprender até quando, qual é o nosso limite, e até quando de que forma a gente pode deixar a chatice de lado. Como é que eu sei que eu estou sofrendo de chatice num estado mais agudo? Vamos lá. E quando eu me refiro a chatice, vamos falar aqui de mau humor, que acaba virando rabugice. Né? Porque tem umas pessoas rabugentas, né? Enfim, aqui, graças a Deus, acho que não tem nenhum. Só lá fora mesmo. O problema é que chatice é um hábito que é difícil ser quebrado. É difícil você mudar coisas dentro da mente das pessoas. A nossa natureza humana, ela tem a tendência de sempre valorizar o negativo, em vez de valorizar o positivo. É interessante que a nossa sociedade, ela está acostumada, já falei sobre isso aqui, mas eu repito, acostumada, condicionada a notícias ruins. Notícia ruim é que gera manchetes, é que vende jornal, é que vende propaganda. Notícia boa parece que não agrada as pessoas. E tem gente que acaba assistindo algo na televisão, vendo um comentário de um apresentador ou de um jornalista que fala mal do Brasil, fala mal do presidente, fala mal disso, fala mal daquilo, ele acaba absorvendo aquilo e trazendo para a própria vida. Então você se relaciona, como eu, por exemplo, me relaciono com várias pessoas diariamente, e você acaba encontrando e identificando pessoas que são chatas. Pessoas que ficam repetindo o que a televisão diz. Crentes mesmo que se tornam até chatos, né? Falando, poxa, você vê, a situação está difícil, meu Deus, e agora? Espera um pouquinho, ou você é cristão ou você não é. Você tem que começar a ser mais otimista e menos pessimista. Que gente otimista, ele sabe o seguinte, a situação pode estar difícil, mas eu tenho um Deus vivo que cuida da minha vida. Por isso que Paulo diz, quando você for fazer as coisas, faça sem queixas, faça sem discussões. Tenha uma mente diferente para que você possa, como filho de um Deus vivo, brilhar até como uma estrela brilha no universo. Ele faz essa comparação. E é interessante que quando a gente fala de gente chata, tem gente chata de todo tipo. Eu marquei aqui algumas para eu não esquecer. Por exemplo, tem aquelas pessoas que lamentam de tudo. Você conhece gente que lamenta de tudo? Que fica só lamentando? Seja o que for que está acontecendo, ele está lamentando. Parece que eles são sempre os mais injustiçados que tem no mundo. Aquelas pessoas que vivem falando assim, poxa, a minha vida está tão difícil, está tão dura. Você encontra ela um ano depois, e aí, tudo bem? Ai, está tão difícil, está tão duro. Ai, meu Deus, eu não vejo a hora de ir para o céu, para a glória, porque a coisa está difícil. Passa mais um mês, você encontra essa pessoa, e aí, tudo bem, legal? Ela, estou caminhando, né? É difícil quando você encontra alguém e fala assim, como é que está a situação? Eu estou empurrando com a barriga, né? Está indo aí. Ou então, e aí, meu irmão, tudo bem? Está do jeito que Deus quer. Pô, gente chata, né? Ou você aprende a ser cristão, ou você não é cristão. Ou você confia em Deus, ou você não confia. Tem gente, inclusive, a gente sabe que a vida não é fácil. Quem imaginou que veio para essa terra pensando assim, a vida vai ser fácil, já caiu do cavalo. Porque a não ser que tenha um pai rico, milionário, dificilmente essa pessoa ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que se virar. E não pode ficar reclamando, não pode ficar discutindo, tem que ir fazer, ponto. Tem que fazer, vamos fazer, tem que ir atrás. O problema é que tem gente que só vive reclamando. Eu já falei isso de pessoas aqui da igreja, que conheço, daqui da igreja, já falei pessoas que eu conheço, que, passa a vida, você liga para ele, dá até desgosto ligar. E aí, tá tudo bem? Rapaz, eu estou aqui numa luta, numa dificuldade. Se você puder, ora por mim. Mas eu tenho orado por você. Então, rapaz, ora mais, porque está muito difícil. Aí você liga depois de um mês e aí, eu tenho orado, está tudo bem. Pô, rapaz, piorou. Pô, não melhora nada, cara. Vai ser chato assim lá longe. Nunca melhora as coisas, né? É incrível. Tá louco. Enfim. E tem gente, por exemplo, tem chato que de tudo ele faz um martírio, né? Ele é aquele cara assim, coitado de mim, ninguém me ama, ninguém me liga, eu vou embora daquela igreja, que aquela igreja ninguém olha na minha cara, ninguém fala comigo, os meus parentes, ninguém me liga, ninguém quer saber. Lógico, o cara é chato, pô, vai ligar para ele para quê? Porque tem gente que é chata, né? Aqui, graças a Deus, não tem nenhum, mas que tem gente chata por aí, tem. Tem gente que inclusive é profissional em chatice.
né? Profissional em chatice. E essa pessoa chata, por exemplo, tem um outro tipo de gente chata, que além de ser chato, ele faz cena. Você já viu? Às vezes ele está feliz, você chega perto dele, para ele te comover, ele... Tudo bem. Rapaz... Tem gente que quando quer dinheiro emprestado, você já viu? O chato, quando quer dinheiro emprestado, ele chega perto de você assim, rapaz, puxa vida, eu estou precisando de uma ajuda aí, cara. O que aconteceu? Não, cara, está difícil a coisa, sabe? Eu estou com uma luta porque, olha, esse mês eu não recebi direito. Começa a patinar e falar, você fica até com dó e dá. Depois que ele recebe, ele vai embora, nunca mais ele lembra de você. Tem chato de tudo quanto é tipo. Tem aquele chato negativo, né? Eu não vou falar que eu odeio, porque eu estou mudando até meu palavreado. Antigamente eu odiava. Hoje eu já não odeio mais, hoje eu já entendo. Mas tem gente que é negativa demais, né? Nossa. Tem gente que você conversa com ele, ele fala, não, é porque a dificuldade está muito grande. Não, é porque, a gente tem que... Não, é porque... Não, mas e aí, passa um ano, trabalhou, fez aquilo, e aí? Não, porque, é uma dificuldade que está no mundo hoje. Ai, meu Deus. Tem outro tipo de chato, que é aquele chato perfeccionista, né? Já viu chato perfeccionista? Mulher que é um pouco assim, né? Tem mulher que é tão perfeccionista que... Por exemplo, você entra na casa de uma pessoa, eu não sei se você já passou por isso, né? Mas você entra na casa de uma pessoa, e a pessoa que está nessa casa, ela limpou a casa, ela fez tudo na casa, né? Para ninguém achar defeito nenhum. Aí você entra na casa sem querer, você olha para um canto da parede, você olha para o teto, você olha para o chão, a pessoa fala, meu Deus, será que tem alguma sujeira? Ai, será que ele reparou? Será que ele viu gente perfeita? Chata, para quê? Você está convidando a pessoa para ir na tua casa para quê? Para reparar? Se depender de mim, inclusive, né, minha esposa sabe disso, ela dá risada. Se depender de mim, eu entro na casa das pessoas, não sei nem que cor que é o sofá quando eu saio de lá, não sei nem que sofá, não sei nem se tinha sofá, eu sei que eu sentei em algum lugar. De tanto que eu reparo, você vê como é que eu não reparo em nada. Roupa, você viu a roupa de fulano? Mas nem vi, eu nem reparei, eu não reparo essas coisas, não ligo para essas coisas. Mas tem gente que, de tão chata, tem mulher assim, e tem homem que é chato também, né? Mas tem mulher que é tão chata que às vezes é difícil você conviver com ela. Eu não sei os homens aqui, os poucos que nós temos aqui nessa noite, se você já conheceu mulher chata. Olha, eu vou perguntar para as mulheres, vocês já conheceram homem chato? Já, né? Olha, todo mundo conhece gente chata. Tem alguns textos que eu achei interessante aqui, de Salomão, falando de mulher, mas que serve de mulher falando de homem. Porque em Provérbios 27:15, Salomão escreveu o seguinte, a esposa briguenta é como um gotejar constante num dia chuvoso. É Jesus mesmo, né? A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Aquele dia chuvoso que só chove, chove, chove. Você fala assim, meu Deus, hoje eu não vou fazer nada, eu não vai para nada. É a mesma coisa que viver com uma mulher assim, briguenta. Da mesma forma, eu posso mudar aqui. O esposo briguento é como gotejar constante num dia chuvoso, para ninguém falar que eu estou defendendo os homens aqui. Um outro texto que Salomão escreveu foi assim, Provérbios 21:19. Melhor é viver no deserto do que viver com uma mulher briguenta e amargurada. Isso aqui eu concordo, viu? Eu nunca convivi com mulher briguenta e amargurada, mas deve ser uma amargura viver com uma mulher amargurada. Aliás, deve ser chato, né? Deve ser chato viver com uma pessoa assim, e vice-versa, né? Melhor é viver no deserto do que com um homem briguento e amargurado, tá bom, irmãs? Para ninguém falar que eu estou defendendo os homens aqui e tal. Isso também serve para muita gente que está dentro da igreja. Porque Paulo, ele diz o seguinte em Filipenses 2:15, façam tudo sem queixas nem discussões. E eu me lembro que, no passado, quando a igreja aqui começou, tal, depois de uns anos, que a gente ia fazer algum trabalho na igreja, tinha gente que vinha fazer, mas ele vinha assim, estou aqui, né? Cadê aqueles irmãos? Os irmãos dessa igreja aqui, tudo vagabundo, está tudo dormindo. Meu Deus do céu, dá até raiva. Aí a pessoa que está limpando perto dela fala assim, Jesus, tem misericórdia, né? Vou para cá. Aí essa pessoa viu que a pessoa saiu, ele vai para perto de outra. Você viu os irmãos aqui da igreja? Tudo vagabundo, ninguém vem ajudar a limpar, ninguém faz nada. Meu irmão, faz as coisas sem discussão. Eu me lembro muito bem de várias questões relacionadas com essa que aconteceu aqui na nossa igreja e em outras igrejas.
Tem gente que reclama, no passado a gente tinha aqui alguns obreiros, por exemplo, tinha um culto que era feito ali na Divinéia, na casa de uma pessoa lá, e tinha um obreiro que era aqui da igreja, e ele chegava no domingo para dar o relatório e falava assim, ele em vez de falar que foi fulano, beltrano, cicrano, aí o culto tinha 10 pessoas, foi uma bênção, foi legal, ele chegava aqui e falava assim, pastor, não dá, porque só foi beltrano, cicrano e fulano, a maioria não. O culto foi mais ou menos, um belo dia eu falei para ele, meu irmão, chega, pelo amor de Deus, porque todo culto que ele via aqui, ele dava um relatório negativo, não tinha, parece que, ponto positivo. Tem gente que vive a vida assim, ele não vê nada de positivo, tudo é negativo. As pessoas que a gente convive diariamente, você deve ter parente assim, né? Eu não sei se eles estão assistindo, mas eu tenho alguns parentes que são chatos, que quando chega no final do ano, tem aquela reunião de família, já viu reunião de família no final de ano? Tem uns que você bate papo, conversa, tem outros que você fica até longe, porque você sabe que o cara é chato. Meu irmão, chatice atrapalha a vida de muita gente. Tem muita gente que não consegue emprego. Tem muita gente que não consegue relacionamento. Porque o cara, às vezes, ele olha a mina e fala, que mina bonita, hein? Pô, que mina bonita. Ou então a mina fala, o cara, aquele mino ali é bonitão. Saiu com ele uma vez e fala, Deus me livre e guarde, vai ser chata assim lá longe. Porque tem gente que é chata. Aliás, tem gente que só revela a chatice depois que casa, né? Mas depois que casou não tem mais jeito, né? Só Jesus para ter misericórdia. Tem gente que deixa de ganhar alguma coisa, tem gente que perde oportunidades na vida porque ela é chata. E nós não estamos pegando um gancho aqui de coisas que a gente vive, que a gente sabe. E eu estou falando isso para a gente olhar para nós mesmos. Porque nós também temos algumas coisas que a gente faz que às vezes é chato demais, a gente precisa mudar isso. Mudar até para a gente viver melhor, para a gente ter algo de melhor para as nossas vidas. Nós podemos nos analisar, já que a gente está estudando aqui de coisas que nos atrapalham, existem coisas que estão nos atrapalhando. E eu quero, junto com a palavra de Deus, nesta noite, trazer algumas questões aqui, alguns textos da palavra de Deus, para que os irmãos possam entender algumas coisas maravilhosas. Primeira delas, deixe a palavra de Deus te servir como um espelho. Deixe a palavra de Deus, quando você olha para ela, ela moldar a sua vida. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus, se você trouxe a Bíblia aí, vamos ler juntos, Tiago capítulo 1, não deu tempo de eu preparar projeções, vamos ler alguns textos aqui, Tiago capítulo 1, versículo 22, o apóstolo Tiago deu conselhos maravilhosos acerca de ser um cristão, e ser um cristão praticante, e não um cristão que vai na igreja. Tiago, capítulo 1, versículo 22 até o 25, diz o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Repito, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Pratique a palavra. Palavra existe para a gente ler e praticar. Versículo 23 ele diz: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. 25, mas o homem que observa atentamente. Primeira questão. Segundo, persevera na prática, perseverança. Terceiro, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o. Ele encerra dizendo: será feliz naquilo que fizer. Só até aí. Irmão, deixa a palavra de Deus refletir através da sua vida. A pior coisa do mundo é crente chato. E tem umas religiões que tornam as pessoas chatas, a pessoa fica chata. Eu conheci gente assim, gente que se tornou até juiz, e juiz chato, que julgava a vida dos outros, que falava da vida dos outros, que acusava, apontava os outros. Vamos trocar aqui, porque esse aqui, muito obrigado, viu? Amém, o lugarzinho está aqui, ó. Só um copo cabe aqui mesmo, viu? Graças a Deus, aquele monte de copo que está aqui embaixo, agora vão ter que segurar na mão os cantores aí. Tem gente, meus irmãos, que é muito chata nesse quesito de ser cristão. Religião torna as pessoas chatas.
Por isso que Jesus veio para trazer liberdade, mas um tipo de liberdade assim, você vive diferente daquilo que você vivia. É o que nós estamos estudando aqui. A palavra de Deus, ela tem que refletir através de nós. Eu já falei aqui, já citei, vou citar novamente. Francisco de Assis, um dia lá atrás, ele disse o seguinte: pregue o evangelho e, se for preciso, use palavras. Porque o evangelho a gente prega com os nossos atos, com a nossa vida. Que falar assim, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, isso é fácil. Agora, quando as pessoas ouvem isso, Jesus salva, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus liberta, e ele olha para nós e não vê nada disso na nossa vida, quer dizer, alguma coisa está errada. Ou seja, a pessoa não está deixando a palavra fazer na vida dele o efeito que a palavra pode fazer, pode trazer. E por isso que a gente encontra hoje muito crente chato. Gente que é chata, gente nos relacionamentos dele é chato, gente que na igreja é chata, gente que com a família dele é chata. E a gente precisa melhorar isso, a gente precisa entender algumas questões que estão relacionadas à vida cristã. Eu digo para vocês uma coisa, meu irmão, você acha que Deus, ou que Jesus, vou falar de Jesus, se Jesus fosse chato, vocês acham que muita gente ficava do lado dele, perto dele? Sim ou não? Lógico que não. Jesus era um cara alegre. Jesus era um cara que atraía as pessoas amavam estar perto dele. Eu já falei aqui, aquelas sacadas legais que Jesus tinha, de estar caminhando, o povo atrás, de repente ele parava, virava e falava: olha, é o seguinte, você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, beleza? Vamos lá. Interessante, ele tinha essas sacadas de parar e de contar uma parábola, de falar algumas coisas, para chamar a atenção das pessoas. E mesmo com tudo isso, ele não era uma pessoa chata, era uma pessoa agradável, as pessoas gostavam dele. Ah, pastor, é que Jesus curava, Jesus libertava. Sim, mas mesmo assim, mesmo curando, libertando, Jesus, as pessoas tinham prazer de estar perto dele, de estar na presença dele. Da mesma forma, se nós temos Jesus em nós, e eu tenho Jesus em mim, você tem Jesus na sua vida? Se nós temos Jesus em nós, aonde nós estivermos, aonde nós formos, as pessoas têm que enxergar Jesus em nós. Agora, se elas enxergar chatice, angústia, pecado nas nossas vidas, vai nos atrapalhar de se relacionar e de levar o evangelho àquelas pessoas. Amém? Deixa a palavra de Deus se tornar um espelho para você. Como assim? Se olha no espelho, tem gente que se olha no espelho e vira, como ele diz aqui, ele sugere no texto. Gente que ele olha no espelho e vira, passa uma hora e fala assim: nossa, meu Deus, eu pentei o cabelo para que lado hoje? Ele não tem ideia. Da mesma forma, está dizendo o seguinte: a palavra de Deus, você lê ela, aí chega 10 minutos, uma hora depois, você está fazendo o contrário do que você acabou de ler. A gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que Provérbios 28:13, Salomão escreveu: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Se você quer se livrar de um problema, se você e eu queremos nos livrar de um problema, a gente primeiramente precisa admitir que a gente tem um problema. Porque tem gente que você fala assim: pô, você é chato. Não, eu não, chato é... Você já falou isso para alguma pessoa? Eu já falei para algumas pessoas assim: pô, cara, desculpa, posso te falar, você é chato. Ele fala assim: não, chato é você. Porque a pior coisa do mundo é a pessoa admitir. Né? Admitir, pô, realmente eu tenho um pouco de chatice. Mas geralmente o chato, ele não admite que ele é chato. Ele acha que ele é legal, que ele é bacana. E ele é chato. Por isso que Salomão diz o seguinte: pô, meu, interessante que na Bíblia Viva, a versão mais atualizada, também, né, junto com a NVI, o texto fica assim: o homem que se recusa a admitir os seus erros nunca prospera, mas se este confessa e abandona, ele terá uma segunda chance. Quer dizer, a gente tem a oportunidade de ler a Bíblia, de aprender com ela e de viver uma nova vida. Segundo, deixa a palavra de Deus crescer dentro de você. A Bíblia, a palavra de Deus, tem que criar raiz dentro de nós. O maior problema que a gente enfrenta nesse século 21 é que os crentes de hoje não têm raiz. Eles são como a nuvem, que diz um dos textos bíblicos, que são levados de um lado para o outro. Alguns líderes de hoje, eu não vou aqui julgar ninguém, mas a Bíblia diz, o próprio Tiago diz que tem líderes, tem pregadores, tem pastores ou mestres que são nuvens sem água. Ele só vive de um lado para o outro, ele não consegue regar, ele não consegue trazer nada de novo para a vida das pessoas.
Tem gente que é assim, que vive a sua vida, passa por essa terra, ele lê Bíblia, ele recebe Jesus, ele é batizado e tal, mas não muda nada na vida dele. E a gente precisa entender que a gente precisa mudar algumas questões dentro de nós. Por isso que o mesmo Tiago, interessante, Tiago capítulo 1, anote aí você que gosta, versículo 21, ele disse: livre-se de toda impureza, da maldade, aceite humildemente a palavra que é implantada em você, a qual é poderosa para te salvar. Quer dizer, Tiago diz o seguinte: quando você lê a palavra, deixa ela entrar, deixa ela fazer a diferença na tua vida, deixa ela levar você a pensar diferente. Como a gente leu em Filipenses 2,12, põe em prática a salvação de você, põe em ação, desenvolva a sua salvação. Você foi salvo para viver uma nova vida. Ah, pastor, mas essa nova vida é lá no céu. Sim, mas ela começa aqui. A vida que a gente vai viver no céu começa aqui. Deus nos permite situações diariamente para a gente ir mudando algumas coisas. Como eu disse, o próprio texto sugere de Hebreus: livre-se do que te atrapalha. Pô, você está angustiado, isso está atrapalhando a tua vida, livre-se disso. Você está rodeado de pecados, o pecado está batendo na tua porta, livre-se disso. O diabo quer te levar para longe de Deus. Você, às vezes, é uma pessoa chata no momento que você se relaciona com as pessoas, pois então você precisa se livrar disso. Você precisa ser mais agradável, você precisa parar um pouco com isso, até para que as pessoas possam ver Jesus na tua vida. Amém, queridos? 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O que o escritor aqui, Paulo, falou para a igreja de Tessalônica? Gente, o mesmo que ele disse para Filipenses. Gente, faz as coisas sem queixas, sem discussões. Se tiver que fazer uma coisa, vai e faz o melhor, mostre que você é um servo de Deus, faz um negócio honesto, faz aquilo que vem realmente trazer benefício às pessoas. O que ele está querendo dizer, sugerir aqui? Você pode até passar por dificuldade, alguém pode, quem sabe, falar algo de você, mas siga adiante, seja agradável. Pô, o cara deu um chapéu em você, deixa ele lá, abençoa a vida dele, segue a tua vida, não fique chato, angustiado, não deixe o pecado querer te envolver, siga a tua vida adiante. No outro texto, Filipenses capítulo 4, versículo 11, o próprio apóstolo Paulo falou assim: eu aprendi a adaptar-me toda e qualquer circunstância, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Ah, pastor, eu tenho que me conformar com a coisa? Não, meu irmão, eu não estou falando para você se conformar com as coisas. Eu estou falando para não deixar as coisas transformar você em uma pessoa chata. Porque tem gente que já perdeu relacionamentos, acabou, por exemplo, o casamento acabou, a amizade acabou. E, enfim, essa pessoa se tornou uma pessoa angustiada, amargurada. Essa pessoa se tornou uma pessoa chata, que fala mal de todo mundo, que critica todo mundo. Aí quando você vai conversar, essa pessoa, ela quer ser o centro da atenção. Ela reclama, são essas pessoas chatas mesmo. O que a palavra de Deus nos diz? Gente, a gente está vivendo uma situação hoje, o Brasil, por exemplo, está vivendo uma crise. O Brasil está vivendo uma crise, não sei. Eu vejo que algumas pessoas estão vivendo algumas crises. O Brasil está vivendo a crise? Bom, o Brasil pode até estar vivendo crise. Mas eu creio que o que Deus tem para a minha vida vem do trono dele. Eu creio. O que Deus tem para a minha vida vem do trono dele. Eu estava conversando com o João Pedro ontem, ele pediu os nomes das pessoas que vão participar, e pelo número, ou o número resumido que tem, ele disse: pastor, a gente tem que entender que a situação está difícil, né? Falou, aqui na igreja onde eu estou, nossa, tem um monte de gente desempregada. E aí, eu falei, cara, aqui na igreja, se tiver uma ou duas é muito, a maioria está empregada, porque aqui a gente crê que a gente não está em crise, nós estamos em Cristo, é Ele que nos sustenta. Não, eu creio nisso, pastor. Então, não, então eu também creio. Eu creio e pego isso. Eu sei que a gente passa por aperto, a gente passa por dificuldade, mas a gente não pode deixar a situação dominar as nossas vidas. A gente não pode se tornar uma pessoa chata, ficar falando um monte de coisas, disso, daquilo outro. Não, nós temos que continuar sendo cristãos. Tem que continuar acreditando
crendo no quê? Que nós temos um Deus. Tem uma crise, ela está no Brasil. Pode estar no Brasil, sim, mas Deus está acima, sentado no seu trono de glória. E se Deus estalar um dedo, se Deus fizer alguma coisinha que seja, essa situação muda em nome de Jesus. Eu pelo menos creio assim, eu não sei quanto a você, mas eu creio assim. Deus é capaz de abrir porta onde não tem porta. Deus é capaz, versículo Efésios 3:20, é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua em nós. Deus é capaz de curar qualquer tipo de enfermidade. Deus é capaz de transformar qualquer tipo de situação. O pessoal fala, pau que nasce torto, morre torto. Mentira. O pessoal fala que todos os caminhos levam a Deus. Mentira, só tem um caminho que leva o homem a Deus, é Jesus. Pau que nasce torto, Jesus Cristo pode endireitar, porque Ele tem poder para fazer isso. A gente precisa parar com esse negócio de ficar falando as coisas, esses ditados populares. E isso torna um negócio chato. Por isso que a terceira dica que eu dou hoje, deixa a palavra de Deus ensinar coisas novas para você. A gente precisa começar a ler a palavra e entender aquilo que Deus quer. Coisas diferentes, novas para a gente. A Bíblia diz isso. O teu olho não viu, os teus ouvidos não ouviram, não chegou ainda no teu coração aquilo que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. E eu amo a Deus, eu sei que Ele tem sempre coisas boas para a minha vida. Amém, irmão? Amém. Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim, meu irmão, você crê em Deus? Ele falou assim, eu creio. Ele falou assim, eu creio. Porque quando eu digo assim, eu creio. Por isso que o próprio Tiago, capítulo 1, versículo 2, ele disse o seguinte, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Nossa, eu tenho que ficar feliz com as provações, sim. Deus está dando uma oportunidade da gente crescer, da gente ir para frente, da gente ser diferente. Imagina se Isaac, presta atenção, imagina se Isaac, quando Deus dá a notícia para ele o seguinte, assim, na verdade ele vê aquela informação que tem lá onde ele estava, olha, está seca, a coisa está difícil, as dificuldades existem, mas, como eu tenho um Deus, o Deus do meu pai Abraão, quando meu pai Abraão enfrentou uma dificuldade, ele, perna para que te quero, foi para o Egito. Aí Deus chega e diz para ele assim, você crê em mim? Claro, eu creio, tu és meu Deus. Deus fala para ele, então não preciso ir para o Egito não, fica aí. Porque aonde você está, se você crer, eu vou te abençoar. Imagina se Isaac fosse aquele crente chato. Que ele chegasse em Deus e falasse assim, será Deus? Mas é verdade Deus? Eu ficar aqui? Mas não está chovendo Deus. Plantar no duro? Está difícil. Aí ele chega num outro cara e fala assim, escuta, você é filisteu, né? Eu estou aqui, eu estou pensando em ir lá para o Egito, Deus falou para eu ficar aqui, o que você acha? Aí ele, não, vai para o outro. Então, rapaz, aqui não tinha telefone naquela hora, porque se tivesse, acho que ele ligava para muita gente, né? Tem muito crente assim, que ele duvida da palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus precisa ser lida, comida, estudada e implantada dentro do nosso coração. Porque o diabo vem, o mundo vem com várias situações dizendo o seguinte, você perdeu o emprego? Rapaz, já era. Aí fica de um para o outro, você viu, eu perdi meu emprego, ora por mim, tá, meu irmão? Aí passa um mês, e aí? Continua, irmão, está difícil, meu Deus, estou com a corda no pescoço. Aí passa mais um mês, e aí? Só falta chutar o banquinho. Meu irmão, você precisa crer um pouco mais, parar de ser chato, de reclamar e crer. Não abriu a porta aqui, a gente canta isso. Uma porta se fecha aqui, outra porta. Conhece essa música? Quem já cantou essa música aqui? Só que a gente canta e a gente não crê. Como a gente canta lá, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais.
Aí na hora que vem a dificuldade, meu Deus, ó vida, ó dor, ó luta, meu Deus, e agora? É melhor morrer, tanta conta para pagar. E por que você tem tanta conta para pagar? É porque eu fiz. Mas não era para você fazer conta nessa. Mas eu fiz. Irmão, tem muita gente chata hoje em dia. O mundo, aliás, de hoje está ficando chato. Se você ligar, eu falo que o programa do Datena é um mal necessário. Porque ele precisa mostrar algumas coisas que existem no nosso país de ruim. Mas se você assistir o programa do Datena inteiro, 2h40, acho que não me lembro direito, você fica com depressão depois. Você fica com depressão. Eu começo a assistir, meu Deus do céu, hoje eu cheguei em casa, era 5h30, deitei no sofá, falei, vou assistir, liguei, né, tal. Aí começou lá, não, porque o cara matou a menina, porque não sei o que lá. Aí pega a mãe, meu Deus, tem misericórdia, Senhor Deus. Né? Porque eu até sinto um pouco, nas reportagens até às vezes eu oro, Senhor, tem misericórdia. Sério, estou falando sério. Eu sei que na terceira reportagem, com 7 minutos, eu falei, Jesus amado, mudei. Pus no desenho, pus no outro canal, falei, não dá. É terrível. Porque infelizmente, e eu falo que é um mal necessário, porque precisa mostrar isso. Os cristãos precisam ver isso e falar o seguinte, poxa, graças a Deus, que eu tenho um Deus poderoso, pode acontecer o que acontecer. Cada vez que a minha fé é provada, eu tenho uma chance de crescer um pouco mais. Eu tenho condição de mostrar para o mundo que eu tenho um Deus vivo. Escuta, o desemprego está batendo na tua porta, ele pode ter batido na frente, de trás. Os teus inimigos estão vindo com um caminho, com você pode vir um caminho, eles vão fugir por 7. Dentro da minha casa tem Jesus, Jesus habita dentro do meu ser, o Espírito Santo capacita a minha vida. Amém, irmãos? Amém. Só que a gente às vezes é chato porque a gente deixa de ler Bíblia para ficar assistindo televisão e começa a absorver tudo que fala. Realmente a crise está aí. Como essa semana recebi no WhatsApp uma informação, né, de o Temer. Né? O Temer falou que o Brasil agora eles vão limitar a ação do cristianismo. O Temer já tem aquela cara de Conde Drácula, né? Nada contra ele, que Deus o abençoe, mas ele tem uma cara de Conde Drácula, né? Aquele ali, se colocar uma capa e sair de noite, eu confundo com vampiro, sinceramente, o jeito dele, né? Enfim, Deus abençoe o presidente Temer lá no governo. Aí mandaram que o Temer agora vai proibir no Brasil as pessoas ler Bíblia, porque a Bíblia está destruindo e tal. Falei, não, eu não acredito que ele falou isso. Primeiro que ele é um cara inteligente, ele não vai dar a cara dele para bater, para falar uma bobagem dessa. Ele pode falar isso para um amigo, para o outro, mas botar isso e tal. Na hora eu falei, isso aqui é montagem de besteira. Aí já começaram a mandar um áudio, olha, ele não falou nada disso, pelo amor de Deus, e tal, blá, blá, blá. Mas o povo, os crentes, né? Os crentes chatos, já manda para o outro e fala assim, tá vendo? Olha aí, Jesus está voltando, olha, vamos tomar cuidado. Pô, lê, checa antes a informação para ver se é verdade. Você acha que um cara que é presidente vai ficar falando isso? Se ele falasse um negócio desse, você acha que a mídia não estava divulgando? A gente precisa tomar cuidado. O crente de hoje, ele é muito cheio de picuinha, de coisinha, sabe? A gente precisa ser mais cristão. Amém, amados? Quero ler o último texto com vocês. Não estou acabando não, só quero ler o último texto. Eu vou falar mais 40 minutos, tá? 2 Coríntios, capítulo 4, estou brincando. 2 Coríntios, capítulo 4. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. E o bom disso tudo é que Ele está aqui conosco nesta noite. Olha, irmão, eu arrisco dizer que só Deus para gostar de crente chato, viu? Não é? Acho que só Deus para gostar, ter paciência. Gostar não, mas ter paciência, né, com crente chato. Só Jesus na causa, viu? Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 em diante. O apóstolo Paulo escreveu. Ele tá destacando algumas questões aqui no capítulo 4. Por exemplo, está falando de tesouros em vaso de barro. Aí no capítulo 5 ele fala a nossa habitação celestial, ou seja, o nosso corpo vai ser transformado num corpo celestial e tal. Mas no 4:16 ele diz o seguinte: por isso, apesar de todas as circunstâncias que ele apresenta aí, ele diz o seguinte: por isso
não desanimamos. Ele não está falando eu desanimo, está falando não desanimamos. Está falando no plural aqui. Está falando comigo e com você. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, está ficando velho, né? Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Aleluia. 17, por quê? Porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Pausa. Eu fico imaginando Paulo escrevendo isso. O seu xará, Paulo. Eu fico imaginando Paulo escrevendo isso. Cara que tomou açoite, cara que ficou preso num calabouço, com corrente no pescoço, nos braços, nos pés. Cara que por onde passou, o nego falou mal dele, criticou ele. Ele vai preso para Roma, o barco afunda no meio do caminho. Ele escapa da morte, entra numa pequena ilha. Naquela pequena ilha, ele vai acender o fogo, pega uns gravetos, vem uma cobra, pica ele. Aí todo mundo já olha para ele e fala o seguinte: esse cara é azarado. Esse cara tem uma sentença de morte na vida dele. Porque se ele não morreu lá no naufrágio, vai morrer agora na picada de cobra. Esse aí está condenado. E passa 1 hora, 2 horas e nada. Paulo sacudiu a cobra, acendeu o fogo. Quando o povo viu aquilo, ele falou assim: opa, tem algo diferente nesse cara. E ele chega com os irmãos lá de Jerusalém. Quando ele se reúne com eles, fala assim: eu estou indo para Roma. No outro texto, no livro de Atos, ele escreve isso. Estou indo para Roma. Eu sei, o Espírito Santo já me falou o que vai acontecer lá. E ele ia morrer lá. Ele ia ser açoitado lá. Eu estou indo para lá, mas eu sei que o Senhor está comigo, que o Espírito Santo está na minha vida e tal. Então eu imagino, por exemplo, um cara que passou por tudo isso. Ele escreveu o seguinte: olha, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Versículo 18, assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Por quê? Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Meus irmãos, tem muita gente hoje vivendo chata como cristão. Tem muita gente achando que o problema dele é maior que o problema de todo mundo. E eu quero ressaltar aqui, não é pecado você chegar e às vezes orar, falar com Deus, ou uma pessoa mais chegada, você chegar assim: poxa, eu estou passando uma dificuldade, uma luta, mas eu creio que Deus está comigo, me ajuda em oração, tá bom? Bom, o difícil é você conviver com pessoa que chega num e fala assim: irmão, está na dificuldade. Aí vai no outro, dificuldade. Aí vai no outro, dificuldade. Passa uma semana, ele volta. Eu já falei até aqui, né? Não querendo ser chato, mas, por exemplo, a gente às vezes no final do culto faz uma oração. Uma oração assim: Senhor, alcança, tal. E de repente é interessante, né? Não sei se isso é psicológico, sei lá. Eu só sei que quando vem pregador aqui na igreja, a gente faz os 6 dias, vamos ter 6 dias em julho, vem o pregador faz um apelo, é interessante, a maioria vem sempre a mesma pessoa. Nas mesmas coisas. Não, porque eu estou insistindo na oração. Não, pera um pouquinho, você não crê que Deus está na tua vida? Você não crê que Deus já te abençoou? Pô, se foi algo de diferente, você vem, mas sempre a mesma coisa, você está lá. Meu, confia mais no Senhor, o Senhor é contigo, o Senhor anda contigo, o Senhor está na tua vida. Agora, ou a gente deixa a palavra dele entrar dentro do nosso coração e ir para frente, ou então a gente vai viver essa vidinha de crente que muita gente vive. E Deus não quer isso para nós. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vou repetir: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vou falar de novo: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você só está vivendo nessa vida porque você talvez seja muito chato com algumas questões, com algumas coisas. Eu falei que era o último texto, mas eu quero ler o último agora com vocês. Salmo 128, para a gente encerrar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Salmo 128. Por último, o quarto item, deixa a palavra de Deus te ensinar a viver. E ela quer ensinar você a viver, basta você ler. A vida é para ser boa e agradável. A vida não é para ser ruim e sofrida como é de muita gente. A gente passa por sofrimentos, a gente passa por dificuldades, a gente passa por lutas, a gente passa por enfermidades. Mas a própria expressão já diz, a gente passa. É diferente em quem vive, ok? A gente passa. Se você fizer uma comparação, antes de ler o Salmo 128, uma comparação aqui para te elucidar o que eu estou querendo te dizer. Quando o povo estava no deserto, Deus não mandou eles construir casa, porque lá não era a casa deles. Era lugar de passagem. Então eles andavam com tendas. Eles armavam as tendas, ficava ali 1, 2 dias, ia para outro lugar. 2, 3, 4 dias, outro lugar. 3, 2, 3 dias, outro lugar. Até que viveram lá perambulando 40 anos. Você pode ver, eles não construíram casa nos 40 anos. Eles ficaram caminhando, perambulando. Mas eles não construíram casa. Eles ficavam com as suas, barracas e tal, até o dia que Deus falou, agora chegou a hora. Aí quando eles foram, eles entraram naquela terra que Deus tinha prometido. Lá sim eles constituíram a sua casa e viveram a bênção de Deus para aqueles que acreditaram. Amém, queridos? A maioria caiu pelo deserto. Por quê? Porque abriu a boca para falar besteira. Crente chato. Se você ler lá o livro de Êxodo, o livro de Números, você vai vir encontrar um monte de gente chata, reclamando da comida, reclamando da água, reclamando que estava demorando, reclamando do calor, reclamando do frio, reclamando que Deus não ouvia, reclamando que Deus aquilo outro, eu quero voltar para o Egito, e tem muito crente hoje que está na igreja querendo voltar para o Egito, por isso que ele não vai para frente, por isso que ele se torna chato. Mas tivemos dois, pelo menos, Josué e Caleb, que eram os caras que tinham uma visão assim, não, Deus falou, Deus vai cumprir, Deus falou, Deus vai cumprir. E é interessante que com 85 anos de idade, tudo bem que naquela época o povo vivia um pouquinho mais, mas com 85 anos de idade, depois de ajudar todo mundo a entrar nas suas casas, guerrear e tal, Caleb chega para Josué e fala assim, aquele lugar reservado é meu, tá bom? Eu vou lá. Opa, é seu, a gente vai reunir a tropa. Ele, não precisa não, eu e os meus nós vamos lá, nós vamos conquistar. Muito obrigado, Deus já nos deu a bênção, Deus já nos deu a vitória. 85 anos de idade. E tem gente que tem 30, 40 e fala assim, é melhor eu morrer, porque está tão difícil. Para com isso em nome de Jesus. O amanhã pode ser bem melhor do que hoje. Pastor, mas amanhã a previsão para amanhã é essa. Mas eu não creio na previsão, eu creio na palavra de Deus, que é a verdade. E ela diz que hoje, amanhã, depois de amanhã, até o dia que Jesus voltar, a palavra dele diz, ele disse, eu estarei convosco todos os dias. Fala para a pessoa que está do seu lado, lembra ele assim, meu irmão, não se esqueça, Jesus anda contigo todo dia, tá? Todo dia. Mateus 28, 20, guarda isso no teu coração. Jesus disse, e eis que estarei convosco todos os dias. Ele anda com a gente, ele está conosco. Por isso que eu falei, só Jesus para aguentar gente chata, né? Você imagina aquele crente que está com Jesus do lado, Jesus, está tão difícil, Jesus. Tipo assim, falando para ele, pô, parece que você não resolve nada, e Jesus resolve. Só da gente estar aqui, com a certeza da salvação, o pior ele já passou na cruz, a gente devia estar pulando de alegria, feliz. Mas a gente está sempre triste, porque para com isso, meu irmão, agradeça aquilo que Deus já te deu, viva uma vida diferente, seja realmente cristão, luz do mundo, sal da terra, amém? Vamos lá para encerrar, Salmo 128, versículo 1, a palavra de Deus nos ensina como viver. O salmista escreveu, como é feliz quem teme o Senhor, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos. Eu pergunto para vocês agora, quem teme ao Senhor Deus aqui? Teme mesmo. Quem anda nos seus caminhos? Agora você tem que pensar bem, tá? Eu ando. Bom, ele está afirmando aqui. Quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é feliz. Então você não é feliz porque você não quer.
Começa por aí. Segundo, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Terceiro, sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Eu mudo aqui, seu marido será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. 4, assim será abençoado o homem que teme o Senhor. 5, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Irmão, só não vive bem, melhor, feliz aquele que não quer. É que as coisas elas querem nos atrapalhar da gente se relacionar com Deus. E o que diz lá em Hebreus 12? Livre-se daquilo que te atrapalha. Então vou me livrar da angústia. Nós fizemos uma oração há 2, 3 quintas atrás aqui, 3 quartas atrás. Irmão, vamos orar aqui. Senhor, livra a minha angústia. Eu não quero mais viver angustiado. Quero me livrar disso. Isso não vai me atrapalhar mais a minha vida. Semana passada, Senhor, o pecado está batendo na minha porta. Me ajuda. O diabo está querendo botar eu aqui e cozinhar eu. A rã lá na frigideira. Lembra que nós falamos sobre isso? Quem esteve aqui? Não, Senhor, eu não quero. Me livra disso. Hoje, Senhor, eu quero olhar para mim mesmo. Se eu for chato, me fala que eu quero mudar. Eu não quero mais ser chato como muita gente é chata. Eu não quero ser negativo. Eu quero ser uma pessoa positiva. Eu quero levar para as pessoas aquilo que elas não têm. A paz que está dentro do meu coração, da minha vida. A convicção que está dentro da minha cabeça, dentro do meu coração. Eu quero que as pessoas tenham essa convicção. Senhor, eu quero que as pessoas conheçam a Ti olhando para mim. Que eu seja um exemplo para elas como Jesus foi para a minha vida. Amém?